Então, gente, a aula de hoje, tá? Ela vai ser sobre o primeiro capítulo do livro A Biologia da Conservação, que é a bibliografia básica para a gente, tá? E nós vamos trabalhar os conceitos de biologia da conservação, de diversidade biológica, né? E outros conceitos acessórios, tá certo? Deixa eu colocar aqui o slide, né, para vocês irem acompanhando. E aí a gente vai tá aqui, aula 1, conservação. Estão conseguindo ver direitinho? Dá um ok para mim, Osman. Dá para ver, dá para ver. Ótimo. Bom, então, como vocês sabem, a disciplina é Conservação e Manejo de Recursos Naturais, né? Essa disciplina ela vai ter a duração de 10 semanas, certo? Cada semana nós vamos discutir um tópico relacionado ao tema de conservação ambiental, né? E o nosso primeiro tópico é esse, Biologia da Conservação e Diversidade Biológica, né? Então, hoje, quando a gente fala de conservação de ambientes, é importante a gente lembrar que a gente está vivendo um momento que é sem precedentes em relação aos impactos antrópicos que estão acontecendo. Então, o ser humano ele está alterando as condições ambientais de tal maneira que os níveis dos impactos estão causando consequências a curto prazo, né? Então, havia um momento em que a gente dizia, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o impacto que a gente causa nos oceanos vai ser sentido. Hoje, a gente está sentindo os impactos quase que imediatamente. Então, vejam que é uma coisa absurda, e a gente tem não só uma quantidade exagerada de seres humanos retirando os recursos da natureza, do ambiente, né, de uma forma praticamente extrativista, né, tirando sem repor, como a gente tem também uma formação social desses seres humanos que estrutura uma retirada de matéria-prima do ambiente muito maior do que é a necessidade humana mesmo. Então, hoje, a depender do ser humano, né, a gente tem pessoas que usam 5, 6, 7 vezes mais do que precisam, até mais, né? Quanto mais recursos econômicos as pessoas têm, mais elas costumam utilizar recursos da natureza e não devolver nada para a natureza. A gente tem uma fantasia, né? Da está assim que a gente pode usar os recursos naturais e tudo que a gente obtém a partir desses recursos naturais em relação ao recurso econômico é lucro, né? E às vezes, na verdade, é uma grande perda. Então, hoje, essa discussão acerca da biologia da conservação, da diversidade biológica, né, é um ponto-chave dentro da sociedade que a gente vive, porque se a gente não conservar e a gente não manejar os recursos que a gente tem e garantir que esses recursos estejam disponíveis para as próximas gerações, simplesmente o que vai acontecer? A gente não vai mais ter vida, né, no planeta. Vai ser impossível. Então, a gestão dos recursos passa a ser uma preocupação global. Eu não sei se vocês estão percebendo que já existe uma conversa internacional a respeito de um governo global, né, para que em situações que impactem a Terra, o planeta Terra como um todo, a gente tenha uma ação global mesmo e conjunta. Hoje, na pandemia, a gente não tem isso, cada país age de um jeito. Mas se tivesse um governo global, esse governo ia fazer uma gestão global. Então, o planeta é obrigado a agir dessa forma, né? Seria uma espécie de instituição que estaria acima das presidências dos países, ou até mesmo uma pessoa, né, que fosse, sei lá, um imperador global mesmo, algo desse tipo, né? Que tende a se estabelecer, na verdade, né? Há alguns anos atrás isso seria
uma coisa bem fantasiosa, né, tipo Star Wars, mas hoje é uma coisa bem real, né? E não tem muito como a gente fugir disso, tá? Isso aqui eu já falei para vocês. Então, o que é que acontece? Nesse panorama atual que a gente tem aí essas ameaças à diversidade biológica que a gente nunca teve antes, né? Com queimadas, a gente vê aí no próprio Brasil, o Pantanal, a Amazônia, sofrendo danos inacreditáveis, né? Você vê Chapada Diamantina, com altos incêndios, né? Eu fico olhando assim, áreas que eu já visitei e que hoje estão completamente destruídas, né? Ambientes que estavam dentro de parques, né, nacionais e que, por uma pressão de grupos econômicos que querem explorar esses ambientes, eles acabam que estão sendo destruídos, né? E a gente sabe que muita dessa destruição é intencional, o que é uma coisa desesperadora, né? Então, dentro dessa perspectiva, desse panorama atual, o que é que a biologia da conservação visa, né? Então, o que é conservar? Então, para a gente conservar, primeiro a gente precisa entender os efeitos antrópicos. O que é isso? A gente precisa entender o quão impactante está sendo a ação do homem nos ambientes. Isso não é uma coisa simples, né? Por quê? Porque cada ação antrópica ela é única. Então, se eu gero uma queimada na Amazônia, é diferente de gerar uma queimada no Pantanal, uma queimada na Chapada Diamantina. Cada ambiente responde de uma forma diferente. Os níveis de impacto com o mesmo agente, né, são diferentes para cada ambiente. Então, cada situação em ecologia é única. Portanto, cada situação em conservação também é única, tá? Deixa eu só sair um pouquinho aqui, que eu acho que tem alguém que... Cadê, gente? Que está querendo entrar. Deixa eu ver se é isso. Acho que não. E deu uma pausa aqui na apresentação, achei que tinha alguém querendo entrar. Mas eu não estou vendo aqui. Se foi... Eu já não sei mais. Vou retomar, então, a apresentação. Então, o que acontece? Cada situação... Vocês estão conseguindo ver os slides de novo? Dá para ver. Dá? Dá. Então, o que acontece? Como cada situação é nova, você precisa criar novas estratégias de conservação, né, para aquele ambiente. Então, para isso, a gente tem que entender os efeitos que estão acontecendo ali. O quão impactante está sendo isso? Então, o que é esse entendimento? Ele vem de quê? Dos estudos, tanto prévios ao impacto, quer dizer, é necessário hoje, mais do que nunca, fazer levantamento taxonômico, levantamento fisionômico das reservas de bioma que a gente ainda tem no planeta, né? E de todos os aspectos geológicos, né, sociais, né, antropológicos ligados às áreas. Então, como que o ser humano está explorando aquilo ali hoje? Que tipo de planta tem ali? Que tipo de animal tem ali? Que tipo de ser vivo, né? Fazer uma listagem taxonômica de tudo que a gente tem, né, com a associação a todos os outros recursos abióticos. Então, quais são as reservas de água, o tipo de solo que está associado àquele ambiente, né? Então, ter essa visualização prévia e também entender o quanto de impacto já está tendo ali. Então, tem alguma comunidade que já vive ali, que já explora aquele ambiente? Como explora? E essa exploração a médio prazo, a longo prazo, está gerando que impactos? Então, isso é entender os efeitos antrópicos daquele ambiente. Isso não pode ser feito de uma forma global, não tem como eu entender os efeitos antrópicos do planeta, né? Eu entendi de um local, então eu entendi de todos. Então, cada ponto é único. Às vezes, dentro de um ecossistema, você compreender um micro hábitat ali dentro
é uma necessidade, então se torna uma coisa única também. Então, é muito complicado você entender os efeitos antrópicos, porque eles são muito específicos, tá? Então, entendendo esses efeitos antrópicos, o que é que vai ser necessário, então? Desenvolver abordagens práticas de prevenção à extinção. Então, como é que eu posso evitar extinções de espécies naquele ambiente? Isso é prévio, antes de qualquer impacto que exista ali maior, né? Devido, por exemplo, à mudança de temperatura ambiental, né, global, no caso, e outras coisas. Mas vai que acontece um incêndio ali, então, para eu fazer uma restauração daquela área, eu vou precisar saber previamente que indivíduos estavam ali, etc. Mas o mais importante é prevenir que esses indivíduos desapareçam, né? Porque a extinção, a gente viu em ecologia, a maioria aí fez ecologia, eu acho. Então, a extinção de uma espécie acaba gerando um impacto tão grande, né, nas cadeias que o que acontece? Você pode ter uma desorganização ambiental porque você retirou, por exemplo, uma espécie-chave, né? Então, uma espécie-chave entrar em extinção, o que é uma espécie-chave? Acho que a gente chegou a discutir esse conceito em ecologia. É uma espécie que, se for retirada do ambiente, ela vai causar um impacto tão grande, tão absurdo, que pode levar à perda do próprio ambiente. A gente está falando, um predador topo de cadeia, por exemplo. Por quê? Porque ele está controlando todos os herbívoros que estão ali naquele ambiente. Então, se ele desaparece, a gente vai ter... Oi? Licença, tem um aluno que quer entrar na sala. Tem um aluno querendo entrar, né? Deixa eu ver esse atrasadinho, quem é? Atenção. Quem é? Aqui. Alguém quer participar? Berimbelo? Quem é Berimbelo, gente? Como? É o meu. Se lá isso está sendo gravado, pelo amor de Jesus Cristo. Foi, quem é Berimbelo? Quem é? É o Milton, eu acredito. É Milton? Sim. Acredita. Oi, Berimbelo, tudo bem? Próxima vez você chega mais cedo, tá? Saiu a apresentação ou vocês estão vendo? Estão vendo ainda, tá aqui. Então, vamos lá. Como a gente estava falando, então, né? É preciso, então, prevenir essa extinção dos indivíduos tipos espécies-chave, outras espécies importantes, na verdade, de qualquer espécie. Mas, principalmente, prevenir a extinção, sabe do quê? De relações ecológicas, né? Prevenir a extinção do hábitat, tá? E também é importante reintegrar as espécies, tá? Se alguém tiver com o áudio ligado, desliga aí, por favor, tá? Então, tanto desenvolver abordagens de prevenção à extinção, quanto havendo uma retirada, um desaparecimento, né, da espécie daquele ambiente, é preciso reintegrar aquela espécie. Ou seja, é preciso que se reintroduza aquela espécie de alguma forma, porque ela vai ser importante para que aquele elo, tá, que gera o processo de equilíbrio do ambiente, se mantenha, né? E que se mantenha todas as relações ali dentro, e a produtividade primária, enfim, né? Quando a gente fala de biologia da conservação, a gente está falando de uma disciplina diferente das demais. A gente tem alguém com o áudio ligado aí, que está atrapalhando. Se puder desligar. Vê aí quem é e avisa, por favor. Tá? Quando a gente fala de uma disciplina como a biologia da conservação, por que ela é diferente das outras, né? Geralmente a gente vê disciplinas, né, que... Espera, ainda que deu um problema. Geralmente a gente está acostumado a ver disciplinas que pensam o seguinte: bom, o quanto eu posso extrair da natureza, né, sem impactá-la. Então, o que eu estou colocando à frente? Os valores econômicos, né? Então, eu estou colocando à frente da preservação os valores econômicos,
né? O que vai de retorno, né? Porém, está com o áudio ligado aí, está atrapalhando aqui. Vocês estão ouvindo? Quem é que está com esse áudio ligado? Milton, desliga teu áudio, Milton. Desliguei, tá? Porque está incomodando aqui. Tenta evitar isso, tá, gente? Lembra do nosso combinado. E a biologia da conservação, então, ela faz diferente. Ela preserva os valores ambientais antes dos valores econômicos, né? Então, ao invés de a gente pensar assim, como é que eu vou fazer para extrair o máximo da natureza e ter o máximo possível de lucro, né? Mas mantendo essa natureza ainda para gerações futuras. Esse é o pensamento da sociedade atual. Não importa que sistema ele esteja, no primeiro podcast a gente discute até um pouco isso. Não importa se é capitalismo, se é socialismo, todos os sistemas visam o quê? Extrair recursos econômicos da natureza. A diferença é a distribuição, né? No capitalismo a gente tem poucas pessoas detendo o poder econômico e no socialismo a gente tem mais pessoas, digamos assim. Porém, para a biologia da conservação, para a conservação e manejo de recursos naturais, o que interessa é preservar os valores ambientais. Né? Então, o ambiente é mais importante do que a economia. Eu preciso, primeiramente, manter o ambiente em equilíbrio, e a partir daí eu vejo o que é que dá para eu extrair dele e eu vou ter que viver com isso. É totalmente diferente. Não é que eu precise manter a minha qualidade de vida, porque o que a gente chama de qualidade de vida está muito associado ao que a gente tem um costume de utilizar, né, em relação à natureza, não necessariamente o que a gente necessita, porque, como eu já disse, a gente acaba tendo sempre mais do que o que a gente precisa. Então, com tudo que a gente consome, a gente impacta a natureza também. Né? A gente costuma ouvir dizer assim, mas, por exemplo, quem gasta mais água, mais energia são as grandes empresas, né, que, por exemplo, as empresas que abatem frangos e etc., então usam muita água, mas quem consome os frangos? Que a empresa abate, não é? Somos nós. Então, nós também estamos interferindo nesse impacto. Então, a responsabilidade realmente é de todo mundo, né? As pessoas querem sair fora, né? Dizer, olha, essa responsabilidade não é minha, mas é. Então, a gente precisa não só criar uma consciência social de que é preciso preservar antes de pensar na economia, que a gente vê que é uma realidade que a gente não vive hoje, né? Nem a vida de pessoas está valendo mais do que os valores econômicos, a gente pode ver isso bem claramente nessa pandemia, né? Não só isso, mas criar políticas públicas que garantam isso, porque a gente não pode deixar a vida do planeta todo dependendo da consciência do ser humano, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, a gente sabe que uns têm e muitos outros, mais do que os que têm, não têm, né? Então, tem muita gente que não tem e nunca terá. Então, eu não posso depender da consciência do ser humano. Eu tenho que tentar despertar essa consciência no maior número possível de pessoas, geralmente são poucas pessoas, né, que tem um empenho grande em manter o ambiente, em preservar a natureza, isso não vai mudar, vai continuar sendo assim, né? Seremos sempre poucos, né? Mesmo aqui nesse grupo pequeno que a gente está aqui, ainda eu tenho certeza que somos poucos, os que têm verdadeiramente essa consciência, essa sensibilidade ecológica para a preservação ambiental, né? E além disso, né, para além disso, além dessa educação ambiental que é necessária, a gente precisa de políticas públicas que garantam a conservação dos ambientes, né? Historicamente, né, o que é que a gente tem dentro da biologia da conservação? A gente tem a passagem de uma sociedade que acredita que a natureza é perene, que nada vai desaparecer, né? Eu me lembro que a gente estudava os recursos naturais, os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis, né? E a ideia era basicamente que os recursos naturais renováveis não se acabavam, eles eram renovados pela própria natureza. E a gente tinha que se preocupar com os recursos não renováveis, olha que loucura, né?
Então, a gente tinha que se preocupar com os recursos que a natureza oferecia, que não iam se renovar, tipo o petróleo, né? Mas a água, não, porque existe um ciclo da água que purifica a água, que devolve a água para o ambiente, essa água nunca vai acabar. Mas a gente não pensou que ela poderia ficar presa nos lençóis freáticos, porque não teríamos mais raízes de árvores para estar absorvendo essa água, lançando essa água no ambiente por evapotranspiração, porque a gente já tem muitas queimadas e muita devastação ambiental, né? E aí hoje a gente impede os ciclos dos recursos naturais renováveis e eles não se renovam mais. Então, foi surgindo uma necessidade de sobrevivência. Então, o histórico da biologia da conservação é um histórico de necessidade. Então, o que é que gera a disciplina, o contexto científico da biologia da conservação? A necessidade da sobrevivência, o medo da morte, do desaparecimento completo da espécie humana. Né? Então, hoje a gente vê muito mais gente se formando nessa área, né? Procurando a questão da educação, da conservação. Né? Tanto pessoas, a maioria que trabalham com biologia, com ecologia, né? E pessoas também da geografia, da área jurídica, tudo está se voltando muito para o ambiente. Por quê? Porque o ambiente é o que mantém a nossa vida. Eu posso até viver sem roupas novas ou sem sapatos da moda, não é? Mas eu não posso viver sem ar e eu não posso viver sem água, não posso viver sem comida. E esses recursos, eles estão escassos. Entendam uma coisa, não é necessariamente porque eu tenho mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e essas pessoas estão impactando o ambiente. É porque essas pessoas estão impactando o ambiente de uma forma tão absurda que está ficando difícil para o ambiente repor isso, não vai dar certo, vai impactar, vai chegar uma hora que isso vai travar, todo mundo já sabe. A gente precisa reduzir o consumo da gente, mas é muito. A gente não tem ideia do quanto a gente consome, do quanto a gente produz de lixo. Se a gente deixasse o lixo de uma semana em casa e observasse tudo que a gente produz que não é reciclável, ou desculpa, que não vai ser reabsorvido pela natureza, né? Assim, reciclável biologicamente, que eu estou dizendo, não por reciclável dentro de um contexto da reciclagem de plásticos ou materiais que não se degradam na natureza, né? Então, fora o lixo orgânico que a gente produz de plástico, principalmente, né? Acho que o plástico foi o grande veneno do mundo, né? E o quanto a gente envenena os ambientes usando agrotóxicos de forma indiscriminada no solo para matar pragas, né? E liberando produtos tóxicos vindos de indústrias, né? Desde indústrias têxteis até indústrias de alimentos, né? Contaminando tudo. Então, hoje a gente não tem mais um ambiente no planeta que não esteja contaminado, que não tenha sido afetado direto ou indiretamente pela ação do homem, né? Nem os ambientes extremos estão livres disso, porque a gente está mexendo na temperatura global e aí está derretendo as geleiras, não precisa nem a gente estar lá, mas a gente está causando impacto. Então, quando você diz, nossa, diante dessa situação desesperadora, né, em que os ambientes estão degradando rapidamente, eu preciso de uma resposta para isso, preciso, né? Eu não tenho tempo de fazer a pesquisa necessária, então, tá tendo incêndios no Pantanal, eu preciso recuperar essa área, eu precisaria estudar uns 5 anos para poder ter uma ideia de como fazer isso da melhor forma, mas eu não tenho 5 anos. Então, os estudos estão sendo acelerados. O que eu vou fazer agora para dar uma resposta rápida a um desastre ambiental, né? Diante de um mundo que tem milhares de desastres ambientais diários e clama por resposta, porque as pessoas são assim, né? Elas destroem tudo, depois dizem, cadê os cientistas para resolver esse problema? Como se fosse mágica, né? Como se ciência fosse magia, e não é. Não é uma coisa que demanda tempo, estudo, né? E que dentro da ecologia, então, é uma loucura, porque, como eu disse a vocês, cada situação é única. Então, a gente precisou criar pressupostos para embasar, né, essa manutenção, essa conservação dos ambientes. Então, eu vou olhar para 5 pressupostos dentro da biologia da conservação e vou dizer, atende a alguns desses pressupostos? Então, é preciso intervir dessa maneira. Tá? Então, quais são os pressupostos da biologia da conservação? Primeiro, é que a diversidade de organismos é positiva. Então, o pressuposto número 1 diz que quanto mais diversidade de organismos eu tenho, melhor. Ou seja,
teve um ambiente que foi impactado, teve uma queda da diversidade de organismos, eu preciso interferir imediatamente nesse ambiente e fazer a reconstrução, a reintegração dessas espécies, ou, de repente, a integração de outras espécies que cumpram um papel funcional daquela espécie no ambiente. É isso que quer dizer quando eu falo do pressuposto a diversidade de organismos é positiva para a biologia da conservação. Quer dizer que se há uma queda da diversidade de organismos no ambiente, eu tenho que reestruturar isso, porque, caso contrário, eu vou, a médio prazo ou até a curto prazo, ter um ambiente totalmente degradado. Eu não posso dizer em quanto tempo, porque eu teria que estudar muito, anos e anos, mas eu não tenho anos e anos, eu tenho 3 meses, 4 meses, 1 ano para resolver essa situação. Então, atende a um pressuposto, eu já tenho que intervir naquela área, fazendo algum tipo de manejo ali para que essa área volte a ser funcional, entendeu? O pressuposto 2 é: a extinção prematura de populações e espécies é negativa. Por que eu estou dizendo a extinção prematura? Porque é natural a extinção das espécies. Então, botem isso na cabeça. A extinção das espécies é natural. Ao longo da evolução no planeta, muitas espécies desapareceram porque elas não estavam adaptadas, né, a viver naquele ambiente mais. Houveram tantas mudanças que elas simplesmente não puderam suportar, então elas desapareceram e deram espaço a outras espécies que adquiriram, né, no tempo, mais condições biológicas de sobreviver aos impactos das alterações ambientais. Mas extinguir essas espécies de forma prematura, quer dizer, antes do tempo, é que é um aspecto negativo. Então, se você está tendo extinção de espécies, entenda, extinção é diferente do desaparecimento de uma espécie num bioma, é o desaparecimento da espécie no planeta, né? Então, o último indivíduo da espécie A morreu, então acabou essa espécie. Isso é negativo. Por que é negativo? Porque a gente não sabe, né? Eu já estou até adiantando aí um conteúdo que são os valores futuros, né? Do ambiente. A gente não sabe o que essa espécie ofereceria para a gente no futuro. Vai que tem uma pandemia no futuro e eu dependo de uma planta, por exemplo, para ter uma cura, né? Como tantas vezes acontece, né? A medicina natural é uma medicina muito mais ampla do que o que a gente imagina, né? Só o chá da vovó. Hoje tem sido vendido medicamentos em farmácia a preços exorbitantes, que vem de aroeira, que vem de quebra-pedra, que vem de uma série de ervas que a gente costumava ter no quintal, que hoje estão sendo comercializados por grandes indústrias, né? E a gente está extinguindo populações de espécies, principalmente vegetais, sem se dar conta. Então, toda extinção prematura de população e de espécie é negativa. Veja, não é só de espécie, é de população também, né? Então, se é um grupo numa determinada área e aquele grupo se extinguiu ali, eu tenho que reintroduzir imediatamente. Tá? Houve extinção de espécie, tem que intervir. Houve perda da diversidade de organismos, tem que intervir. Outro ponto, a complexidade ecológica é positiva. O que eu estou falando quando eu digo complexidade ecológica? Eu estou falando já da complexidade de relações ecológicas. Não só a complexidade de diversidade, não só eu ter várias espécies com um número de indivíduos alto por espécie, né? Porque não adianta eu ter muitas espécies, né? Digo assim, eu tenho 1000 espécies nessa área e tenho 200 nessa outra. Qual das duas áreas eu devo conservar? Não é só a que tem mais espécies, mas é a que tem o maior número de indivíduos por espécie, porque ela vai ter uma manutenção ao longo do tempo, né? As que têm poucos indivíduos, elas podem estar presentes agora e daqui a 10 anos elas terem desaparecido, né? Então, não é só essa diversidade que a gente tem que manter, mas a complexidade ecológica. E o que é a complexidade ecológica? É a complexidade de relações, de cadeias tróficas que se entremeiam naquele ambiente. Então, do que eu estou falando? Eu tenho que ter ali, por exemplo, um predador que possa ter uma guilda de nutrientes, né? Ele pode ter um acesso a uma série de indivíduos que ele pode se nutrir desses indivíduos, mas que também ele pode usufruir desses indivíduos de outra forma, por exemplo, por relações mutualísticas, né? Então, às vezes, você tem um indivíduo que não se alimenta do outro e que não é preso daquele outro, mas que se relaciona com aquele outro de forma mutualística para, por exemplo, manter a presença de água constante para ele, uma coisa que ele não conseguiria, um outro ser consegue para ele, né? Então, se você tira um indivíduo desse,
você acaba matando a outra espécie também. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aí uma associação de um fungo com uma alga, né? E aí, nem a alga se alimenta do fungo, nem o fungo se alimenta da alga. Mas um oferece para o outro proteção, água, né? Aí eu mato o fungo naquele local. Ah, mas não tem problema para a alga? Tem, porque ela retira daquele indivíduo algum nutriente, e vice-versa. Então, essa complexidade ecológica de coevolução, gente, coevolução é uma coisa extremamente importante na natureza. Indivíduos que convivem juntos no ambiente, eles evoluem juntos, eles se transformam de maneira conjunta, entendeu? Então, o que que acontece? Essa coevolução desses indivíduos só pode acontecer se a gente tiver um ambiente relativamente estável, em que eles possam se estabelecer essas conexões e que vá se transformando também com o tempo para forçar novas aquisições de características, né? Então eu vou deixando aquele ambiente complexo, né? Quando eu penso no predador, eu não penso só que o predador come a presa, eu penso que o predador usa a sombra de uma árvore para descansar, eu penso que o predador usa o relevo para ter um lugar onde se esconder, né, um abrigo, de repente ele pode usar uma caverna. Eu penso que o predador bebe a água que passa no riacho e que aquele riacho só está ali porque eu tenho espécies vegetais na beira do riacho cujas raízes mantêm o solo coeso. Aí, se eu mato aquela vegetação da beira do rio, eu perco aquele riacho e aí eu mato o predador porque ele precisava da água para beber. Olha o impacto que eu já causei no ambiente, só porque eu tirei uma planta, eu matei um predador mamífero, porque eu retirei uma planta do ambiente. Então, você precisa manter um ambiente complexo. Se o ambiente está muito simples, se eu tenho só 5, 18 tipos de relações ali, então não vai durar muito tempo. A complexidade protege o ambiente dos impactos, né? Quanto mais equilibrado o ambiente está, mais complexo ele está também, tá? Então não esqueçam disso. Quanto mais complexo é o ambiente, mais equilibrado ele é. Quanto mais diverso é o ambiente, mais equilibrado ele é. Tá? Quanto mais espécies desaparecem, são extintas naquele ambiente, menos equilibrado ele é. Outro ponto, outro fundamento é que a evolução é positiva. Então, se eu tenho uma comunidade que não evolui, isso não é positivo. E quando que a comunidade não evolui? Veja só, eu preciso que o ambiente mude para forçar o indivíduo a se adaptar, certo? Se o ambiente não mudar, o indivíduo vai se adaptar? Precisa mudar também? Não. O ambiente não mudou, ele está ali totalmente estável. Está tranquilo, não precisa fazer nada, o ambiente está ó. Mas o ambiente mudou, você tem que se adaptar. Começou a fazer um pouquinho mais de sol, aí meu corpo começa imediatamente a produzir mais melanina, né? Agora, também não dá para ter uma mudança tão radical, né? Porque a gente se adapta às coisas, mas quando é um boom, quando é uma coisa inesperada, que acontece muito dramaticamente, isso vai ser negativo, né? Mas as alterações ambientais lentas, graduais, processuais, são necessárias, são positivas para que o ambiente esteja em equilíbrio. Porque o que é que garante a vida? O movimento. A vida não para, ela se transforma o tempo todo. Por que que eu estou viva? Porque o meu organismo está me desequilibrando, ele está pegando a glicose que está no meu sangue e está levando para dentro da célula. Uma hora isso vai baixar. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou precisar comer. Quando eu como, eu estou absorvendo um recurso de onde? Da natureza. Então, estou desequilibrando a natureza. Então, quando eu vou lá, como pão, tomo café, como queijo, uma maçã, né? O que que vocês comem? Assim, biscoito recheado no café da manhã, ou vocês já passaram dessa fase? Não sei. Mas seja lá o que você coma, você está impactando o ambiente. Porque quando você abre um pacote de biscoito, aquele, desculpa, aquele plástico que estava ali involucrando aquele, né, conteúdo super tóxico, que é o biscoito, você jogou fora e ele impactou o ambiente, porque ele foi extraído do ambiente, ele não surgiu de mágica. Aí você come biscoito, você está impactando, porque você precisou extrair aquilo do ambiente para comer, né? Foi num outro momento, não foi exatamente naquele, mas você está absorvendo aquilo. Então é preciso que o desequilíbrio exista sempre. E aí a natureza vai ter que dar conta daquilo que você tirou, né? O caso é que a gente está tirando demais, não está dando tempo
da natureza repor. Esse que é o problema. Então, foca nessa questão aí, quando forem discutir esses fundamentos, porque eu peço isso na lista, que já é a primeira avaliação de vocês. Tá bom? E isso é muito importante. Presta atenção. Todo ser vivo tem direito de existir. Ele existe e ele tem o direito. Eu não posso matar porque eu não gosto dele. Eu não gosto de formiga, então eu quero que ela desapareça. Aí não acho legal tartaruga, então acaba com elas. Não é assim. Eles têm o direito de existir simplesmente e puramente em si. Tá? Então, qual é o valor de... Por que que eu vou conservar a tartaruga marinha? Ah, porque ela é linda, né? Que é um fator também. Ah, porque ela é importante dentro da cadeia ecológica e trófica, né? De alimentação dos mares. Ah, porque se a gente perde a tartaruga marinha, a gente vai perder diversidade nesse ambiente, e aí esse ambiente vai desequilibrar. Sim, mas também porque a tartaruga marinha, ela tem o direito de existir, mesmo que ela não tivesse função nenhuma para mim. Ela tem o direito de existir, né? E respeitar esse direito é um valor que tem que ser constitucional, né? A gente precisa respeitar o valor que o outro ser tem de sobreviver. A gente não faz isso nem com o ser humano, né? O ser humano faz isso nem com ele mesmo, não dá direito ao outro ser humano viver. Quem dirá um ser diferente, né? Que ele considera às vezes inferior, não é? Por isso que tem que estar definido em lei. A gente não precisa fazer lei para o que o ser humano não faz, né? Se ninguém matasse ninguém, não precisava ter uma lei dizendo: olha, se você matar, você vai ser preso. Se você destruir essa espécie aqui, você vai ser preso. Você vai pagar por isso de alguma forma, pagar uma multa. Professora, licença, está travando o áudio. Alô? Natureza, né? Então a gente viu um pouco daí do que é a biologia da conservação. Está travando para todo mundo? Está voltando agora. Certo. Quando voltar, me avisa. Agora voltou normal, já aparentemente. Às vezes tá normal? Tá normal, tá normal. Estabilizou agora. Estabilizou? Acho que foi só uma oscilação. E me diz... Tá. Vão me avisando aí, às vezes acontece, né? Então, a gente tinha conversado sobre biologia da conservação. Desliga aí os áudios agora. Depois, vocês me avisam, tá? Desliga aí o áudio, quem tá aí com o áudio ligado. Que atrapalha muito aqui. Pronto. Então, a gente falou de biologia da conservação, agora a gente vai falar de biologia da conservação. Então, coloca aí, se alguém estiver anotando. O objeto de estudo da biologia da conservação é a diversidade biológica. Se a gente voltar, você vê aqui que o objetivo da biologia da conservação é entender os efeitos do homem sobre a diversidade biológica e desenvolver abordagens práticas para manter a diversidade biológica. Então, esses dois pontos, esses dois objetivos, eles podem ser transformados nisso que eu disse, né? Entender os efeitos da diversidade biológica ou dos fatores antrópicos sobre a diversidade biológica e desenvolver abordagens práticas para prevenir a destruição da própria diversidade biológica. Mas o que é a diversidade biológica? O que compõe a diversidade biológica, certo? Então, os componentes da diversidade biológica são os seguintes. Primeiro, diversidade de espécies, que é o mais óbvio. Segundo, diversidade genética. E terceiro, diversidade de comunidades e ecossistemas. Tá? O que é a diversidade de espécies? Não é só o número, lembro que eu falei disso agora, não é só o número de espécies ser alto numa área, mas é ter um número de indivíduos por espécie que garanta a presença dessa espécie no ambiente a longo prazo.
Então, o que é que eu estou dizendo? Eu tenho 10 mil espécies aqui, ótimo. Mas quantos indivíduos eu tenho de cada uma delas? Ah, eu tenho 12 indivíduos aqui de uma espécie de macaco, por exemplo. Mas esses 12 indivíduos dessa espécie de macaco são suficientes para manter essa espécie ali presente por um longo tempo? Se você tem um predador, né, que vai predar esse macaco, e você tem 8 predadores desse, já era um macaco, né? Então, às vezes a gente tem, por exemplo, fragmento. Hoje, o que a gente tem no mundo é fragmento, tá? A gente não tem mais uma área intocada no planeta. Até a Amazônia está fragmentada, né? Então, o tempo todo que a gente tem são áreas sendo reduzidas, e às vezes você tem, por exemplo, um macaco. Estou falando de macaco porque macaco é um dos seres vivos que mais precisa de área, né, para viver. Então, às vezes ele é pequenininho, mas ele acasala num lugar, ele lança os seus dejetos, né, urina, fezes, em outro. Ele cria os filhotes em outro lugar, né, e quando eles estão adultos, eles ocupam outra área, e tem uma área que eles usam para comer. Então, eles precisam de um ambiente enorme. Então, quando fragmenta isso, a diversidade cai. Aí você diz, não, mas não teve extinção de nenhuma espécie aqui. Eu construí um resort, né, nessa área, mas não extingui nenhuma espécie. Todas elas estão aí, pode procurar. Agora, daqui a 10 anos, elas vão continuar aí. Então, a diversidade de espécies, coloca aí, ela está relacionada tanto ao número de espécies, certo? Quanto ao número de indivíduos por espécie. Então, se eu peço para você descrever para mim a diversidade de espécies, é isso que eu quero que você foque. Que a diversidade de espécies envolve não só o número de espécies de um ambiente, mas o número de indivíduos de cada espécie. E se preocupa com o seguinte: essa quantidade de indivíduos vai ser capaz de manter essa espécie nesse ambiente a longo prazo. Tudo que a gente pensa em conservação, a gente pensa a longo prazo. A curto prazo, a médio prazo, só práticas mesmo de conservação, mas se aquele ambiente se mantém a curto prazo, isso não quer dizer nada. Eu quero saber se ele vai se manter a longo prazo, tá? Então, isso que é importante. Então, a diversidade de espécies é um valor da diversidade biológica. E essa diversidade já envolve 2 pontos, o número de espécies e o número de indivíduos por espécie. Fora isso, a diversidade biológica ainda conta com a diversidade genética. Então, o que é a diversidade biológica? É uma soma de 3 fatores. Diversidade de espécies, que a gente já discutiu, diversidade genética, que a gente vai discutir agora, e diversidade de comunidades e ecossistemas. Então, o que é a diversidade genética? É você ter variabilidade genética. Então, coloca aí, variabilidade genética. Eu só tenho isso se eu consigo ter uma população grande, se eu consigo ter um número de indivíduos por espécie alto. Olha aí a importância de ter diversidade de espécie, a diversidade genética. Então, se eu tenho poucos indivíduos, eu tenho poucos genes diferentes que vão estar expostos a que processo? Seleção natural. Então, quem vai dizer que indivíduo permanece ali é a seleção natural. E se eu tenho uma diversidade genética baixa, eu tenho poucos escapes, entendeu? Então, se eu tenho uma diversidade genética alta e a temperatura muda, com certeza vai ter algum indivíduo ali que está já previamente adaptado a uma temperatura mais alta. Mas se eu tenho uma diversidade genética baixa e a temperatura muda, provavelmente todo mundo morre. Aí acaba a espécie. Então, quanto mais diversidade genética, menores as chances de extinção de uma espécie frente a uma alteração ambiental, seja ela causada pelo homem ou seja ela natural. Ok? Então, isso que é a diversidade genética, e por isso que a diversidade genética é um fator importante para a diversidade biológica. Outra diversidade que eu preciso ter é a diversidade de comunidades e ecossistemas, né? Lógico. Então, não adianta eu ter diversidade de espécie se eu não tiver a diversidade de espécies que se relacionem em uma área e que estejam associadas a um bioma específico. Então, não adianta só ter Mata Atlântica no mundo. Eu preciso ter Mata Atlântica, eu preciso ter Caatinga, eu preciso ter Cerrado, eu preciso ter
pântano, eu preciso ter floresta de chuva, eu preciso ter todos os tundra, eu preciso ter taiga, porque se eu não tiver uma diversidade de ecossistemas, e dentro desses ecossistemas uma diversidade de comunidades, eu não vou conseguir fechar esse ciclo global da natureza. Né? E aí eu vou acabar afetando, o desaparecimento de um ecossistema afeta os outros. Lembra que a gente viu em ecologia que existe a questão de que quem é impactado, ele tem resiliência para voltar a ser quem ele era antes, a depender do impacto, ele surgir, quer dizer, essa capacidade que ele tem de levar um baque e retornar ao seu estado original, né, depende muito de qual é a intensidade desse impacto. Então, quando esse impacto é muito alto, o ecossistema se degrada. Se a caatinga, que é o nosso ecossistema principal, se essa caatinga ela for degradada, como já está sendo, né, o que é que vai se tornar? Quando ela fosse tentar se reestruturar e passar por aquela sistematização de estabelecimento de novo ambiente, ela vai se tornar um deserto. Chuvas de todas as comunidades e ecossistemas que estiverem ao redor. Né? E isso é grave. E o que é que está desertificando as caatingas? A agricultura de forma intensa, a habitação dos espaços geográficos de forma desordenada. Então, está se tirando a cobertura vegetal para construir coisas que não são necessárias. Né? E se são necessárias, mesmo assim, não era para estar produzindo nada disso ali. Porque a prioridade não é você ter conforto, a prioridade é o ambiente continuar existindo, né? Porque, como eu disse, a gente pode até viver sem o ar, a gente não pode viver sem recursos alimentares, né? Então, para eu manter uma diversidade biológica alta, eu preciso manter a diversidade de espécies, a diversidade genética e a diversidade de comunidades e ecossistemas. Olha como é difícil o papel da biologia de conservação. Né? Porque conservar espécies, conservar uma diversidade genética, uma variabilidade genética das quais essas espécies fazem parte, e dos ecossistemas. Alguém ia falar? Professora? Oi? Eu voltou a travar nessas últimas palavras. Voltou a travar aí? Tentar falar novamente. Se tiver falando alguma coisa, não dá para ouvir. Quando trava assim, é para todo mundo? Aqui travou também. Tá oscilando algumas vezes. A professora vai sair e voltar. Então.
acredito que vai melhorar. Tá, só lembrando que acho que tem umas 5 pessoas aí que chegaram depois, para colocar o nome aqui no chat, nome completo, a presença. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Sim, sim, aproveite. Eu tive um problema com a internet. Concluí. Não, agora não deu para ouvir. Sabe? Eu acho que é a minha internet mesmo. Tá dando para ouvir ou não, hein? Tenta de novo, fala de novo. E aí, tá dando para ouvir? Você está gravando, está direitinho, Aí tá travando um pouco. tá gravando? Ainda tá gravando? Desestabilizou totalmente. A internet está conectada, a intensidade de sinal tá boa, mas tá dando Professora, não é que está travando agora, está como se tivesse algo interferindo na captação do áudio do microfone. entendendo. Espera aí que eu vou tentar resolver aqui, né? Deixa eu ligar aqui para o pessoal da internet. Deixa eu ver se eles me dão um retorno. Só um minutinho. Certo.
Oi, eu tô com um problema aqui na minha internet. Tô no meio de uma aula e tá conectado, mas tá sem internet. Tem como resolver isso agora, porque eu tô no meio da aula aqui. Gente, deixa eu ver aí. Estão me ouvindo? Tá, tá dando pra ouvir agora. Eu também estou ouvindo vocês muito cortado aqui. Ah, mas estão ouvindo ok aí? Tá ok agora. Pronto, então eu vou tentar concluir pelo celular, tá? Certo. Eu acho que não vai dar para eu passar os slides, né? Aí a apresentação parou. Parou a apresentação, só tinha a câmera da senhora agora. É, né? Então deixa eu ainda que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Como é que eu mudo isso daqui, gente? Eu tenho como usar a câmera do meu celular para mostrar para vocês a apresentação? Assim, trocar, vocês sabem? Então, não sei mexer no Google Meet, não tenho certeza. Alguém aí sabe se tá falando isso? Aqui não dá para ver, dá? Não dá pra ler assim. Vamos fazer o seguinte, eu vou só falando, depois eu mando os slides para vocês. Pode ser? Só para eu concluir? Sim, pode ser. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês falam aí para mim se der algum problema, tá bom? Uhum. Pronto. Então, a gente estava falando dos três pressupostos da diversidade biológica, né? Os três componentes, na verdade, que são a diversidade de espécies, a diversidade genética e a diversidade de comunidades e ecossistemas. Não sei se travou para vocês antes de eu terminar isso, mas eu vou repetir para poder ficar claro, tá? Então, o que é que acontece? A diversidade de espécies é o quê? É a grande quantidade de espécies, mas também um número de indivíduos por espécie que justifique a presença daquela espécie por um bom tempo naquela área. Então, não adianta eu ter muitas espécies, eu também tenho que ter um grande número de indivíduos por espécie, tá? Outra coisa é a diversidade genética, quer dizer, eu tenho que garantir uma variabilidade genética ali dentro, por quê? Porque caso aconteça alguma transformação ambiental, o que, que vai acontecer também? Eu vou ter a carga genética necessária para que esse indivíduo se transforme não, para que esse indivíduo já transformado, né, pela sua variabilidade individual, suporte aquela mudança, tá? E eu também tenho que ter uma grande diversidade de comunidades e de ecossistemas. Por quê? Lembra do pressuposto que a variabilidade, a diversidade, a complexidade de relações era um valor positivo para a conservação? Então, essa diversidade de comunidades e a diversidade de ecossistemas é o que vai manter essas espécies, digamos assim, protegidas dentro dos seus ciclos, né, para que elas não sejam impactadas totalmente. Porque toda espécie tem um predador, digamos assim, e aí se eu não controlo o predador, eu posso estar colocando a espécie que é presa, né, que geralmente é predada, em risco de extinção. Então, é necessário que essas três características sejam respeitadas. Então,
diversidade de espécies, diversidade genética, diversidade de comunidades e ecossistemas, tá? E quando a gente pensa, então, na biologia da conservação, que tem como esse objeto de estudo a diversidade biológica, a gente começa, então, a discutir valores relacionados à, à extinção, tá, das espécies, a esses impactos da extinção relacionados à economia. Então, por que que eu tenho que conservar? Essa é a pergunta. Eu tenho que conservar porque quando eu perco uma espécie, eu perco um bem de valor. E está relacionado a dois fatores. A economia ambiental. Então, hoje a gente tem uma condição social, socioeconômica, que pensa, que reflete sobre a natureza da seguinte forma: eu preciso dar um valor econômico à natureza. Então, eu preciso dizer quanto vale essa árvore, quanto vale uma área da vegetação de caatinga, por exemplo, ou uma área da vegetação de Mata Atlântica, né? Eu preciso valorar, então essa é a palavra, tá? Valorar um local. Se eu tenho uma sociedade em que eu preciso valorar os ambientes naturais, as características naturais, as espécies, né? As comunidades, os biomas, é uma coisa muito complexa, porque significa que eu não tenho uma sociedade que está propensa à preservação do seu ambiente. Eu tenho uma sociedade altamente destrutiva e eu preciso impor regras para ela, não destruir. Porque o certo não é valorar, é valorizar o ambiente. Mas a gente também não pode viver assim, acreditando que a gente vai conseguir isso em 100% dos indivíduos. Tem que ser uma, uma corrida de mão dupla. Por um lado, a gente ataca essa questão da valoração econômica que vai afetar a maioria das pessoas. Então, se você destrói, você paga uma multa. Para cada árvore dessa que caiu no chão, você vai pagar X, né? Não é o ideal, porque o dinheiro, ele não vai substituir a função daquele indivíduo, daquela comunidade, daquela população que foi deletada, vai? Não vai. Até se eu disser assim, eu deletei aqui o mangue para construir essa estrada, mas em compensação eu vou preservar uma área de Mata Atlântica. Isso não vai desfazer o mal que foi feito naquela outra vegetação ali, naquele outro bioma, né? Então, se você destrói o manguezal, você vai também interferir em outros ecossistemas adjacentes, né? E isso é um valor que não tem como contabilizar. Como é que eu vou botar preço numa coisa que não tem preço? Como é que eu vou estabelecer o preço de uma vida? Como é que eu vou dizer que se vale mais a caatinga ou a Mata Atlântica, né? Mas é um dos objetos que se usa hoje, é paradoxal, né? É estranho à vida isso, mas é como a maioria das pessoas pensa. E outra coisa é eu estabelecer a valorização. Isso é nosso papel, né? Então, vejam como o papel de vocês, enquanto professores, vai ser cada vez mais intenso. Por quê? Porque vocês vão precisar, né, é, atuar aí frente aos alunos de vocês, tá? É, ensinando esses indivíduos, deixa eu ver se eu retomo aqui pelo Meet, ensinando esses indivíduos a valorizarem esses ambientes. Como é que eu vou ensinar esses indivíduos a valorizarem esses ambientes? Como? Eu preciso levar esses indivíduos lá nesses ambientes, né? Daí a necessidade do professor, ele ser o indivíduo que vai é, é, interagir ali com o outro de maneira a mostrar para ele como aquilo é importante, né? Então, veja só como isso é um papel fundamental hoje. A gente educa na nossa sala de aula e a gente educa fora da sala de aula também, porque esses indivíduos vão interferir lá fora, né? Então, não tem como ser diferente. Vocês me dão só um minutinho que eu vou tentar acessar de novo aqui, que eu acho que eles resolveram o meu problema de internet. Certo. Só um minutinho. X, H, I, nossa, tô pensando, deixa eu ver isso aqui.
Essas coisas acontecem, né, gente? Deixa eu sair daqui. Cadê? Desligado aqui mesmo. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora Faz sim. assim, se estiver me ouvindo. Aleluia. Estão vendo a apresentação? Dá pra ver. Não, aliás, Estão vendo? Foi, agora foi. Foi? Tá dando para ouvir direito, né? Qualquer coisa me avisa aí, tá? Certo. São as coisas da internet mesmo, das aulas online. Parece uma sessão espírita, né? Fulano, você está aí, você está me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, dê um sinal. É a conexão, vocês falam de novo, que a gente baixa aqui de novo, nem que seja um espírito e continua aí, né? Já estou quase concluindo. Então, a gente estava falando aí, viu, de extinção e economia, falando dessa tal, a gente está trabalhando geralmente essa questão da valoração. Então, anota aí, ó, do lado de economia ambiental. Se alguém estiver anotando, o que é importante, o que conceito é? Valoração versus valorização, tá? São dois fatores importantíssimos na discussão. Desse ponto, alguém ia falar alguma coisa, né? Bom, então, um outro fator importante, tá, é essa questão da propriedade, né? Tá difícil. Voltou a travar? Aqui tá tudo ok. Tá travando para todo mundo? Deixa eu vir aqui na outra tela para ver vocês. Tá travando para todo mundo? Agora ficou normal. É porque às vezes a internet de vocês também pode dar problema, né? E aí trava para um, trava para outro. Se começar a travar para todo mundo, vocês vão colocando no chat, aí o Osman fala para mim aqui pelo celular, tá bom? Vamos combinar assim? Professora. Beleza? Oi. Pede para todo mundo desativar as câmeras, porque às vezes a quantidade de câmeras que está aberta também influencia nessa questão de travado e oscilar. Aí pode ser que o sinal... Foi. Tá. No início da conversa da gente aqui, antes de desabilita o áudio de vocês e deixa só... Ai, travou de novo, gente? Pois é. E aí, travou, não? Alguém Foi, escreveu ali, travou e travou? voltou agora. Diz aí para mim se vocês estão conseguindo me ouvir. Eu tô sem áudio. Não, tá ok. E aí? Estão me ouvindo direitinho? Sim, agora foi.
Agora sim, sim. Agora foi. Tá. Qualquer coisa vocês me avisam aí, tá? Deus amado. Vamos lá. Vamos prosseguir. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui extinção e economia, né? Então, o que que acontece? Dentro desse processo da economia, vê que loucura, né? Tudo que é de todo mundo está mais sujeito à extinção do que o que é propriedade particular. O que é seu, você diz assim, eu vou cuidar, né? É meu. Mas o que é de todo mundo, geralmente as pessoas pensam assim, eu vou usufruir. Então, ó, que coisa maluca, né? Que coisa estranha, né? Tudo. Na verdade, a natureza é um bem comum, né? Então, a gente vai precisar dar a natureza a alguém, a alguma instituição comum. A natureza pertence ao Estado, a natureza pertence a, como já se quer fazer há muito tempo com a Amazônia, eu antes era contra e hoje eu já sou até a favor, porque se deixar por conta do Brasil, acho que vai acabar tudo, né? Então, enfim, ninguém sabe como vai ser o futuro dessa questão, mas a propriedade comum sempre é alvo de destruição. Você vê que quando você faz uma pracinha, né, numa área, em 3 meses virou um lixo, né? Arrancaram as plantas, quebraram os bancos, destruíram os balanços, não tem mais nada. Eu vou destruir essa propriedade com as árvores para fazer lenha, eu também vou fazer a mesma coisa, senão eu vou ser um otário, né? A gente tem tudo isso dentro do Brasil, essa concepção de que se eu não estou usando ao máximo é porque eu estou perdendo ali para o outro, e isso é o que destrói tudo, né? Então, hoje a gente tem um problema sério com a propriedade comum. Né? Então, como resolver esse problema? Esse é um dos fatores principais que está se discutindo hoje, né? Porque todos os bens ambientais, eles têm valores diretos e valores indiretos, né? Quais são os valores? Parou mesmo agora, professor. Né? E a gente vê que cada vez mais o agrotech, aí, o agropop, o agrotóxico. Então, a agricultura, ela destrói tudo, né? Ela vem devastando, como a gente viu em Avatar. Não sei se vocês já assistiram, mas seria interessante a gente assistir esse filme, né? Colocar aí no
Eu estava fora, foi. Não acredito nisso, não. Gente? Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora estão ouvindo. Vocês estavam me ouvindo? Eu estou falando esse tempo todo com as paredes, né? A gente tá, eu achei que essa tinha saído para entrar de novo. Nossa, súbita, meu Deus do céu. Quer dizer que esses... Estão vendo aí o slide ou não? Não, só a câmera. Só a câmera, peraí. Oh, meu Deus do céu, não acredito nisso, não. Eu estava falando aqui sozinha, pensando doida, então. Ai, que ódio. Eu estava falando tanta coisa aqui. Faz 5 minutos. Odeio. Vocês estão rindo. Cada um que colocou KKK já perdeu 2 pontos aí. Né? Vocês vão rir da mãe de vocês. Peraí, ainda, gente. Tô brincando, gente. Caramba, velho. Eu vejo essas coisas que vocês escrevem aí, tá? Ai. Vocês falem comigo, viu? Pra eu não ficar fazendo papel de besta. Estão vendo aí o slide agora? Tá carregando o slide, peraí. Agora sim. Estão vendo? Fala, Osman. Sim, agora apareceu o slide. Eu falei desse slide e eu falei sozinha? De valor Aparentemente. não consumista, valor de opção. Eu não falei nada disso com vocês, Não. né? Ia falar outra coisa, mas está gravando, tudo bem. Respira fundo e volta. Então, vou repetir tudo que eu disse para mim mesma, para vocês agora, tá? Estão ouvindo, né? Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Tá. Qualquer coisa que você me avisa, Osman. Rapidinho, para eu não ficar aqui falando só, tá? Vou deixar aqui, qualquer coisa você me fala. Então, a gente estava falando de extinção, do que eu estava falando. Foi? Nada? Não. Alguém ia falar aí? Tenta falar de novo. Tá. Posso falar? Tá travando, é? Acho que tá bom. Tava melhor quando eu tava pelo celular. Tá bom agora? Então tá. Vai lá. Então, quais são os valores que a gente pode atribuir ao meio ambiente, né? Então, a gente pode atribuir valores econômicos diretos, estão vendo aí no slide, e valores econômicos indiretos, tá? Quais são os valores econômicos diretos? São os valores de consumo e o valor produtivo. Então, o que é o valor de consumo? Então, o ambiente tem valor para mim porque eu uso os recursos do ambiente para sobreviver, né? Eu consumo, por exemplo, quando eu faço agricultura de subsistência, eu tiro aquilo ali do ambiente para comer, né? Eu uso os recursos de ar, tem um valor de consumo para mim. Mas o ambiente também tem um valor produtivo, porque para além do que eu uso, eu produzo para os outros, né? Então, eu estou produzindo alguma coisa para outra pessoa consumir, tá? E os valores econômicos indiretos são aqueles dos quais eu não vou tirar um retorno agora, né, diretamente, mas isso vai me dar um retorno também, de uma outra forma. Por exemplo, quais são os valores econômicos indiretos? São os valores não consumistas, né, tem também o valor de opção e o valor de existência. O valor não consumista é aquele que gera recursos para mim, né, não gera bens, não gera dinheiro, mas gera recursos, como, por exemplo, a educação, né? Eu posso gerar educação ambiental a partir da manutenção do ambiente. Eu posso gerar ciência também disso, eu posso pesquisar, né? Eu posso conseguir resultados que vão para um futuro me auxiliar de alguma forma. Eu posso proteger os recursos naturais para que eu tenha esses recursos para usar depois. Então, isso é o que a gente faz enquanto biólogo, né? É tão difícil ser biólogo, porque é uma profissão que você preserva não para você, mas para as outras pessoas, né? Você não vai usar o que você está preservando, porque o que é que você preserva? O futuro. Então, quando você preserva o futuro, quando você preserva os bens para outras pessoas, é isso que você está fazendo. Você está gerando um valor econômico indireto, não consumista. Então, você protege os recursos naturais e você garante também a
produtividade do ecossistema, né? Como que você garante a produtividade do ecossistema? Mantendo esse ecossistema em equilíbrio, né? Então, isso também é um trabalho dos profissionais da área de ecologia, tá certo? E da área de biologia em geral. Então, hoje a gente pode trabalhar com relatórios de impacto ambiental, com estudo de impacto ambiental, todos vocês podem trabalhar com isso, né? Podem se especializar nessas áreas e podem trabalhar com a ecologia, podem trabalhar com a manutenção dos espaços ambientais, né? E gerar valores não consumistas a partir disso. E existe hoje já carreiras, né? A gente vai ter muitas carreiras desaparecendo, né? Tem muitas profissões que vão desaparecer, tem muitas novas que vão surgir, né? E dentre as que vão surgir, muitas delas estão voltadas para essa questão do valor não consumista do meio ambiente, né? Nós temos também o valor de opção desse meio ambiente, que é justamente gerado quando a gente mantém e protege os recursos naturais. Então, o valor de opção é o valor de, no futuro, eu ter a opção de usar uma coisa que hoje eu não uso porque eu ainda não conheço. Com a evolução da ciência, pode ser que isso Professora? Alô?
Gente, vocês estão aí ainda? Acho que caiu de novo em algum momento, não foi? Foi, faz exatos 7 minutos que caiu. E por que vocês não me avisaram nada? Eu avisei no WhatsApp, só que não chegou também no WhatsApp a mensagem. Cai a internet mesmo, provavelmente. Então vamos fazer o seguinte: falta esse último slide aí de considerações éticas, né? Não foi isso? O slide anterior mesmo, que acho que metade dele não tá passado. Extinção e economia? Isso. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou gravar aqui, tá certo? Um videozinho com esses dois últimos slides e eu vou deixar lá no Moodle, não é melhor? Tá certo? E aí a gente encerra a aula aqui hoje. Vocês fazem as atividades, porque hoje a internet está uma droga, né? E aí eu vou. Vamos reduzir. Eu não vou nem colocar 2 horas nossos encontros, porque eu acho que eu sinto assim, a gente começa bem, né? Depois dá uma queda, mas vamos ver o próximo encontro, como é que vai dar, né? Como é que vai ser aí, como é que a internet vai ajudar a gente. E aí eu vou gravar esse último pedacinho e coloco lá para vocês um videozinho gravado e vocês depois assistem e vão tirando as dúvidas aí também, tá certo? Então vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje. Foi meio confusa, mas eu acho que é porque num primeiro momento, né, é natural que essas coisas aconteçam. Com o tempo a gente vai aprendendo a lidar melhor com os recursos. De repente pode estar acontecendo algum problema aqui, né, para além da minha conexão, que eu não estou sabendo direito de fazer essa gestão, mas até pelo celular eu estou achando que está melhor do que pelo computador, né, infelizmente, porque tem uns computadores também que eles não se dão, não logam bem, assim, com determinados programas, por exemplo, o Google Meet pode ser que ele não funcione bem aqui para mim, né, no computador. Então, vamos ver como é que a gente faz a próxima aula, tá? E eu vou já gravar aqui e deixar lá no Moodle, e vocês aí acessam lá, tá certo? Só esses dois últimos slides, tá bom? Então, obrigada pela participação de todos. Osman depois passa a lista de presença para mim. Lembrem-se que a presença das aulas também vai contar é, como avaliação, tá certo? Então, até mais. E vamos aí, concluindo a reunião, tá bom? Um abraço para vocês. Tchauzinho. Até mais. Até mais. Faltou alguém colocar o nome na presença?